Outro dia mesmo eu senti uma coisa esquisita. Poderia ser qualquer coisa: fome, entusiasmo, alegria, medo, ou quem sabe aquela ansiedade que chega assim de repente, sem avisar. Aquilo era algo que fazia o meu estômago tremer todinho, como um nervosismo de primeiro encontro, de experimentar pela primeira vez um sorvete de menta com floquinhos de chocolate. Sabe como é? Parecia ser saudade. Bom, depois de 3 dias, aquela sensação começou a se intensificar. E aí, se foram 7 dias, 10 dias, 23 dias, a mesma sensação me acompanhava. Certa manhã, eu acordei com uma vontade imensa de fazer um bolo. Nunca tinha feito um antes. Achei que teria dificuldade, mas não é que ele ficou todo fofinho e eu ainda acrescentei algumas gotas de goiabada. Depois de comer, eu comecei a sentir a mesma sensação estranha de antes. Eu fiquei enjoado e vomitei um trem. Como aquilo havia parado dentro de mim? Era, era azul como uma hortênsia, grande e bonito mesmo de se ver. Mas não é que aquilo começou a se mexer até alçar voo e, meu Deus, que susto! Pousou no meu dedo. E aí ficamos ali nos olhando por uns 5 minutos. Comecei a achar bonito, parecia, sei lá, cena de filme. Acredita que eu levei uma mordida? Pois é, aquele troço me mordeu, feito um cão roendo o osso. Neste caso, o meu dedo era o osso. Eu dei um tapa nele e caiu no chão morto. Eu não queria matá-lo, mas pelo visto ele não pensava assim sobre mim. Meu dedo até sangrou. Curioso com a situação, eu revirei o lixo para descobrir o que era aquele trem. E aí eu consegui. Era uma borboleta. Bom, no almoço eu preparei um escondidinho de carne seca. E, para minha surpresa, logo após a refeição, vomitei mais 7 borboletas. O meu escondidinho era de carne seca e não de butterflies artrópodes pertencente à classe dos insetos. Coloridas dessa vez e de tamanhos variados. Juntas, elas vieram para cima de mim. Achei que estava enlouquecendo e aí eu matei todas. Estaria eu virando um serial killer de borboletas? Não, legítima defesa. Mais tarde, depois de fazer os curativos, eu resolvi descansar. Liguei a TV para assistir o noticiário, como de costume, e o apresentador noticiava uma tragédia. 400 pessoas relataram um caso um tanto quanto peculiar. Elas afirmam terem vomitado borboletas. Eu desliguei rapidamente a televisão. Só podia estar sonhando. Liguei de novo. Os casos haviam aumentado. 13.000 pessoas disseram ter vomitado borboletas. 205.000 pessoas. O desespero foi tomando conta de mim. E eu fui ficando sem ar, e aí eu vomitei mais 34 borboletas. Elas começaram a tirar pequenas lascas da minha pele, dos cílios, das pálpebras e até das papilas gustativas. Vomitei mais 93 e a minha casa estava infestada de borboletas. Grandes, bonitas, coloridas e de várias espécies. Nos móveis, nas cortinas, nas gavetas e até no telhado, em tudo. Assim, espertinho como sou, finalmente percebi que elas só me atacavam se eu fizesse um movimento brusco. Quando eu me movia devagar, elas não atacavam. E aí eu podia esmagá-las com um prazer imenso. Obviamente, o ritmo da cidade desacelerou depois da descoberta. Descobrimos enfim que podíamos domá-las. Tudo ficou muito lento, quase paralisado. Para atravessar a rua, o Joaquim demora 2 horas. Para ir até a padaria, Susana leva 4 horas. E fazer amor, esse demora mais que antes.
Me lembro das queixas pela secura alheia. Perdida numa cidade com mais concreto que pessoas. Às vezes, mais concreto nas pessoas, reclamei de todos, com todos os que via. Eu nunca fiquei tanto tempo sem abraçar alguém. Nunca. Fui ficando com mais frio em todas as estações de todo o ano. Estava com frio em pleno verão. As praias na TV foram ficando mais azuis do que laranja. Telas, números, é o que tenho feito. Dias e dias ignorando o sangue dos episódios das séries policiais, contando um a um em estafa. Me exigindo reações, reclamando da dor e tendo os olhos lacrimejando por conta do brilho. Meu café não tem mais o mesmo gosto. Parece sempre passado. Passada. Quando passa a dor, consigo levantar da cama. Há uns dias, acordei com a minha companhia diária tentando sentir a minha respiração. Levantei da cama e deitei no sofá para chorar. A desculpa foi o drama literal depois de todo o sangue. Às vezes, passa. Discutia para não sair de casa. Como eu ia saber? No decurso, em algum momento, você quer conversar com alguém cuja vida não lhe é familiar. E se jogar nisso é um risco. De uma evolução que não aproxima, do contato dependente que falta, me encontrei muito mais sozinha nas tentativas. Me vem a mesma sensação de quando vejo as fachadas dos prédios abandonados, sinto o cheiro da poeira quando olho. Sinto o vazio. Nesse tempo me fiz sólida, maciça, uma maçã, por dentro macia, às vezes doce, transbordando. Na ideia de se entregar para qualquer um carregado de história, trago dores completamente sedimentadas. Eu disse, riscos. Ainda sem calor, ando aceitando abraçar cactos, desde que algo me envolva. Da janela da cozinha dá para ver o quintal, os balanços, uns pés de cana, goiaba, limão, um cachorro novo igualzinho ao antigo com a língua azul. Bob tinha 12 anos, há só os 5 meses. Olhar as árvores, encontrar a terra, as folhas e a bagunça que a faz correr enlouquecida, isso me faz tão melhor.
Esse dia parece perfeito. Nuvens cinzas espalhadas pelo céu. Gotas largas encontram o telhado de zinco acima de minha cabeça. Não é preciso pisar na rua para ver que as notícias se repetem. Mais mortes. Todos tentam encontrar novas formas de lidar com tudo em meio aos corpos. Os nomes, antes distantes, agora ficam cada vez mais próximos e se amontoam. Me pego encarando o relógio. Os ponteiros parecem roteirizar esse cotidiano sufocante. O tempo? O tempo existe. O que parece não existir é uma motivação. Existem obrigações, sim. Porém, os prazeres parecem ter ido embora desde quando essa quarentena começou. E no tic-tac lerdo do relógio, revisito aqueles tantos momentos. Talvez não estivesse pronto. Talvez nem quisesse fazer isso agora. Talvez eu não consiga. Fecho as janelas e as cortinas.
Mal dá pra respirar. São pensamentos que sufocam. Na minha agonia solitária, não consigo distinguir o que é mais tóxico. Ligo a TV. Assisto a encenação dos torpes, experimentando seus repugnantes costumes. Busco o ar no cigarro. É como estar lidando com dois vírus, um que mata e outro que corrompe. Estou só. Estou só. Estou só. Não sei se ando em círculos em mim, ou nesta casa, ou em ambos. Já não sei de muita coisa. Saio pela casa. Estou espalhado em cada canto dela. Tudo tem história. A minha história. Me questiono. Por que eu habito muito bem a minha casa, mas não habito tão bem dentro de mim? O meu eu foi dar uma volta, sem hora para voltar. Nessa ânsia por me achar, rodo os cômodos da casa um a um, até chegar ao quarto. Tento me achar, desesperadamente, em vão. Ainda mais exausto agora, olho para meu lado esquerdo. De longe, consigo ver o brilho glitterinado de minha caixa de maquiagem. Meu coração acelera. O cortejo ainda não acabou. É como um portal direto para a descoberta mais importante de minha infância. Batom vermelho. Batom vermelho. Batom vermelho. Batom vermelho. Cor proibida,
cor da paixão, cor de urgência, cor de salvação. Busco afetos. É isso que eu faço profissionalmente, sou um buscador de afetos. Funciona assim: alguém precisa de um afeto, me procura e eu busco o afeto para essa pessoa. Se precisar de mim, vou ter que pedir que espere, minha agenda está cheia e tem os protocolos. Sem esses cuidados eu não consigo fazer o meu trabalho. Repare, eu preciso saber aonde posso ir para buscar um afeto, digamos para você. Mas e se eu não conseguir? Se eu não chegar lá? Você vai ficar sem afeto e isso não pode acontecer. Tem outros cuidados que eu tenho que ter. Depois de buscar um afeto, eu preciso trazê-lo até você. E afetos são frágeis. Às vezes basta uma brisa leve, um rasgo de sol, uma gota de chuva correndo na janela, um cheiro de maresia para quebrar um afeto. Ou para transformá-lo no afeto de outra pessoa. Eu fico atento a tudo, todo o tempo. Mas eu fico assim, confesso. Afetos podem ser tóxicos. Ninguém sabe como eles foram criados, nem onde eles vivem. E é preciso estar atento, porque eles estão sempre disfarçados. Já encontrei afeto tóxico, batom vermelho, café com pão de queijo, sorriso com covinha. Uma vez, encontrei um afeto tóxico, sorvete de menta com floquinhos de chocolate. Uma história horrível. Contam muitas mentiras sobre nós. Dizem que os afetos são cercados e caçados com o uso de armadilhas e cães farejadores. Isso não seria possível. Qualquer violência pode destruir completamente um afeto. E um afeto destruído não pode ser reconstruído. Tem uma coisa que eu não sei e que eu tenho uma curiosidade imensa. O que acontece depois que um afeto é entregue a uma pessoa? Mas eu não estou autorizado, tem um protocolo, entende? E eu sou só um buscador de afetos.
A falta do teu cheiro no cangote me enfraquece. Ao lembrar de nós, estralo os dedos. É o movimento para saudar o meu denguinho. Nesse dia abafado, o calor me agonia. Encho baldes d'água enquanto o café ferve. Adoro fazer café. Não que eu goste tanto assim do sabor, mas pelo perfume que deixa na casa. Procuro a xícara mais bonita, daquelas que ficam no alto do armário. Tem uns objetos que deixamos guardadinhos, intocados para evitar qualquer arranhão, né? A gente tinha dessas coisas, de esperar um momento especial para usar os utensílios delicados, que nem aquele jogo de panela inox com tampa de vidro, que estão guardadas no plástico bolha, esperando o dia de Natal ou almoço em família, que nunca chegou. Sigo enfeitando meus dias mornos com nossas lembranças. Quando caminhávamos até a praia sob os primeiros raios de sol, era tão confortante apreciar a maré bem sequinha e as piabas pulando por cima das ondas. O mergulho naquele pocinho feito de corais que tanto adornaram nosso romance. O cochilo no chão frio da sala após o almoço, o pudim, o bolo de banana que eu te fazia. Semana passada eu fiz um bolo de banana, mas não teve o mesmo sabor, faltou canela. Nos dias quentes e molhados, vou pro desespero. Desespero que é o não se inspirar no meio do sufocamento de várias atividades. Tento me levantar e sinto espetar de agulhas pelo corpo. Agulhas que não sei se são minhas ou do outro. Daquele outro que se instalou aqui antes mesmo que eu pudesse chegar. Piso frio com os pés sobre o chão opressivo e cambaleando, entro na espiral de retirar agulha por agulha do corpo. Um ritual secreto de desacupuntura. Aos poucos, identifico que nem todas essas agulhas são minhas de fato. Em que ponto permiti que essas fissuras alheias fizessem parte de quem eu me tornei? Quando foi que me impus esse cabimento, esse molde do outro, sobre a velha premissa de encaixe? As agulhas se rebelam e se agarram à minha pele, é quase um motim. Sinto arder enquanto insisto no movimento de entendê-las, saber de onde vieram, que histórias contam. Então penso, que outro é esse, alojado aqui, que também se molda a mesma inquietação? Gotas de sangue vão surgindo, assim como as dores que emergem do labirinto das minhas emoções. Nesse momento arrepio. Meus poros saltam à lembrança das tantas vezes que me aumentei para caber e que também me diminui. Lembro das vezes que tentei curar e não tive forças, e que tentei ser curado, mas o outro já nem estava mais. Paro. Suspiro. E depois respiro.
Olho para as agulhas restantes e parece que elas estão mais fundas na carne, mais dentro da minha verdade, mas será que é possível deixar esse outro de lado, na busca pelo verdadeiro sujeito que sou? Isolado no meio de tantas mortes, eu deveria pensar se sou o próximo. Eu deveria estar, sei lá, me alongando, estudando e aprendendo a fazer pão caseiro. Mas estou aqui, pensando em mim, só em mim e nas minhas agulhas. Já não sinto mais a dor delas, e toda vez que as identifico, me torno irreconhecível naquilo que projetei que era. Nesse me ausentar, me aproprio de mim, entendendo que essa também é a minha singularidade, as minhas próprias possibilidades no meu caminho. E nesse ciclo de metamorfoses, sendo levado a novos lugares, novas sensações e novos outros, vejo que não conseguirei atingir a minha identidade a valer, mas múltiplo, vivenciarei a constância que é ser. Lembro que nos dias cinzas e gelados, vou pro reencontro. Vírus imbecil! Vociferava ela a cada vez que ouvia falar sobre o tema nos noticiários. Mas não era só sobre o SARS-CoV-2 a quem ela se referia. Era, antes de tudo, sobre o vírus da ignorância, o vírus da xenofobia, o vírus da psicopatia, o vírus do fascismo, o vírus do machismo, da homofobia, do racismo, o vírus do medo. O mundo parou. Lockdown, eles disseram. Mas na Terra Brasília eles entenderam como aqui não. Aqui não vamos parar. O comércio não pode fechar. Vai morrer quem tem que morrer. E se morrer mais de 1000, e daí? Ao ouvir tudo isso, ela tinha medo. E o medo a paralisava. Não queria mais sair, não conseguia sorrir, não dormia mais em paz. Só pensava que a qualquer momento poderia aspirar o vírus infeliz e não mais conseguir respirar, oxigenar. Inspira, solta o ar devagar, relaxa, relaxa. Relaxa. Calma. Calma? Você pede calma? Olha, se você morrer porque tomou esses remédios, se você foi internado, entubado, olha, se você morrer, eu te mato. Respira. Não pira. Isso é tudo invencionice da mídia, logo passa. Imunidade de rebanho, sabe? Rebanho. Ela sabia bem a vida de gado que levava no Brasil e queria ir embora. Desde o início da pandemia não havia um dia que não desejasse se ver livre do karma de ser brasileira. Chega! Ela queria desistir.
Não fazia mais sentido ter esperança no Brasil, o país do futuro. Futuro de quem, cara pálida? De quem? Os inumeráveis cresciam e o medo na mesma proporção. Um dia foi a mãe da amiga, no outro a ex-aluna, a amiga da família, o ex-diretor do colégio, 1.300, 2.500, não sou coveiro, 5.000, 10.000, sábado tem churrasco, 100.000, vamos tocar a vida, 200.000, a vida continua, 300.000, silêncio sepulcral. E agora, nessa triste realidade, o tio estava entre os que partiram. Ele havia parado de respirar e ela ficou sem chão, sem rumo, sem direção. Genocida, imbecil! A culpa é sua! Gritou da janela para a rua. Chorou com dor na alma. Não queria crer. Não queria fazer parte desses índices. Não queria mais. O telefone tocou. Ouviu palavras que trouxeram bálsamo. E o ódio foi se esvaindo. A angústia começou a dissolver naquele ínterim. A voz do outro lado dizia: nós não podemos alimentar isso. Vamos resgatar o que ele trouxe para nós, pois é o que somos. É o que o tio foi. Amor e só. Desligou o telefone. Chorou um pouco mais, entrou no chuveiro, deixou a água correr pelo rosto, diluindo as lágrimas. Da báscula do banheiro olhou para o céu e se preencheu dos incontáveis tons de laranja que ali se encontravam. Sentiu um calor no coração, conseguiu sorrir, pois sabia que o tio havia chegado ao infinito e decidiu que a partir daquele momento lutaria com as armas do amor para esses tempos de asfixia. Tinha uma pulseirinha irritante no meu pulso, que rodava hipnoticamente, marcando a cada segundo minuto que eu iria me atrasar, porque eu sempre parava para olhar bicho procurar alguma coisa que eu não lembro o quê, em flores amarelas. Com certa vontade de continuar dormindo, o relógio marca 8 horas. Nessa idade, acordar depois das 9, tipo 11 horas, não dá mais. Será? Um café. Pelo menos eu tenho um quintal para olhar o céu, sentir um pouco de vida. Eu vi que antes de encontrar qualquer pessoa, eu preciso lavar o rosto. Esqueci. A água traz vida. Eu não preciso do relógio agora. Só que eu tô tão acostumada a ficar olhando. Eu preciso de música. Sabe quando você se sente meio apertada? Sufocada? Você já viveu no futuro? Isso ano passado, se não viver o presente, como seria se eu fosse uma aranha? Falei das aranhas porque poucas ou muitas pessoas ficam incomodadas com a quantidade de teias que elas deixam pelos cantinhos da casa, da janela,
daquela pilha de livros que eu nunca mexo, nem para tirar poeira. Pode trabalhar. Será que esse sangue é todo meu? Tá cada vez Pode mais trazer o fundo. outro braço, de repente. Qual o por cima, sentido? Passando pelo chão. Reverso. Eu quero água. Eu quero terra. Lua. Vou aprender com as aranhas. Movimento. Eu Traz o todo o tenho corpo. Joelho. sentir, lavar, nutrir. O que eu sei sobre mim? Quais as certezas que eu tenho? Observar as formigas que passam pelo fio do varal. Eu também tenho pressa. Pressa de quê? Água, o cheiro de ervas, ouvir borboletas, enraizar-se à luz da lua, permitir-se transbordar. Eu moro com uma prima canina. Acho que vou aprender uns alongamentos, tomar um sol, ler um livro. Mas será que eu posso? Julgamentos. Água, tempestade, beija-flor. Sentir os pés. Sentir os pés na terra. Tocar a terra com as mãos. Outra lua. Como fica a água do mar? Bebo? Água. Choro, respiro. Eu me permito sentir e quero principalmente não permanecer. Medo. Quero um banho de cachoeira. Por que você corre tanto? Respirar. Eu vou criar o lugar. Medo. Agora eu bebo mais chá. Você me disse que nunca encontrou o amor, e foi assim que você partiu, sem nunca ter encontrado o amor. Você me disse que nunca deixou de procurar, que estava cansada nos últimos anos, mas que nunca pensou em desistir. Eu quero estar com alguém que faz meu coração bater mais forte, você me dizia. E eu sei disso porque eu estava lá, olhando nos teus olhos enquanto você deixava de existir fisicamente nesse mundo. Às vezes eu fico imaginando como foi e como teria sido esse último minuto de seu grande instante nesse universo. Quando eu penso de como foi, me vem o sentimento de amargura e solidão. Eu me contive para que sua última lembrança daqui não fosse o meu rosto cheio de lágrimas. Quando eu penso em como teria sido, eu penso em pássaros. Não em pássaros sobrevoando o céu, mas o seu corpo como pássaro. Mais especificamente como o canário da terra. Sua cor viva, seu canto manso, me faz querer que você voe. Acho que eu prefiro o cenário de como teria sido. De como teria sido se você tivesse encontrado o amor. O mundo anda caótico por aqui. Anda individual demais. O egocentrismo anda enganando as pessoas, se fantasiando de suficiente e deixando-as cada vez mais sós. Disso você sempre soube.
de ser só. Era como se estivesse em uma gaiola, observando de longe o movimento do mundo. Raiz que cresce e cicatriza a terra em busca de vida. Criança de boca lambuzada de doce e pé sujo do barro de onde você queria estar. O vento que seca sem demora teu lenço no varal. A chuva que tem gosto desconhecido porque você nunca ousou experimentá-la. O pássaro que não voa. Você não voa. Tem asas e prefere esquecê-las. Teve amor e preferiu dizer que nunca o encontrou. Tem feito calor nos últimos dias. Tenho ficado acordada até mais tarde para poder sentir o frio da madrugada. Junto do frio, vem essa energia de vivacidade. Você já sentiu isso? É como se fosse uma droga e o efeito colateral é se sentir vivo. Logo eu me deito. A madrugada é perigosa para os apaixonados. Traz lembranças e sem nenhuma interrupção, eu me levo para o teu abraço. Teu toque morno e suave. Tua boca com gosto de néctar. Teu arrepio que verbaliza nosso silêncio. Não posso me perder aqui. Preciso dormir. Hoje eu tive um sonho doido que me lembrou de você. Era sobre um pássaro e uma gaiola, mas também era sobre você. Eu nunca entendi muito bem a dinâmica de um pássaro que vive preso em uma gaiola. Pensar que ele foi feito para voar e agora já preso em uma gaiola, se o soltássemos, ele morreria por justamente não saber viver nesse mundo. O mesmo mundo em que ele foi feito para viver. Eu nunca entendi muito bem. Aquela gaiola é o seu mundo agora. Ele se adaptou a uma falsa liberdade dentro do confinamento. Os galhos secos onde ele se apoia são os troncos das árvores onde, na nossa perspectiva de mundo, ele deveria voar. O movimento lá fora de pássaros e outros animais, será que faz sentido na cabeça dele? Será que ele entende que nunca, jamais deveria de estar ali? Entende que nasceu para sentir o vento frio ou quente em sua superfície? Nasceu para olhar o outro, sentir o outro, ouvir o canto do outro. Entende que deveria ser livre, fazer parte da natureza e contemplar a ela também? Entende o que é saudade? Já sentiu um desejo inexplicável de ver gente, ou pássaro, de tocar a terra, de se sentir mais próximo do afeto? E se um dia já foi livre, então eu tenho certeza de que ele anda sonhando com esse dia de novo.
Era abril do ano que passou. Era o fim de uma insistência incansável de atingir o que já não encaixava mais ali. Anos vivendo a sua vida no seu mundo particular, sem pensar na história dos seus próprios ancestrais. Por muito tempo, ele viveu seguindo fielmente o que deveria seguir. Estudou, formou, graduou e agora tocava a vida nesse mundo feroz, tentando sobreviver. Ele, como nós, nasceu nessa sociedade que reproduz padrões, que abomina quem não segue as regras que foram construídas com o tempo pela história. Suas vivências durante esse período seguiam uma linha diferente de tudo daquilo que o foi imposto sem ele mesmo perceber. De alguma forma, ele tentava respeitar essas regras, porém burlando as mesmas para se encontrar e viver, da forma mais genuína possível, tudo o que foi somando até então. Mas não se vive verdadeiramente quando se tenta burlar o que almeja. E vai nascer o Nando, Fernando, Fernandinho, sabe? O medo Papai do e mamãe já julgamento sabe. o ocupava. Eu Em sou retrospecto papai. de toda a estrada já percorrida, ele se deparou com uma versão dele que sempre existiu, antes de todo esse percurso começar. Antes mesmo de tudo vir à tona, ela já estava lá, mas estava adormecida. Tudo se inicia nos tempos de menino, quando ainda na pureza da infância, a criatividade se aguçava para aquilo que não servia mais. O brinquedo que não tinha mais interesse se transformava em alguma invenção mirabolante para suprir uma demanda de encontro. E, em um passe de mágica, como nas apresentações do mágico que tinha nas suas festas de aniversário, tudo se transformava. Mas de onde tudo isso surgia? Por que ele era assim? Ah, sim. Havia as recordações da construção daquele baú para guardar brinquedos, feito pelo seu pai e o tio-avô. Aquele mesmo baú onde, numa manobra arteira de se esconder, acabou ficando preso. O desespero percorreu todo o seu corpo. Os gritos de "socorro" ecoavam por dentro daquela caixa de madeira. Os pedidos de "alguém me ajuda" reverberavam e se misturavam ao cheiro de verniz, ainda fresco, que fora passado para dar acabamento no baú. Por alguns segundos, achou que nunca mais iria sair dali, até que o som metálico da abertura do trinco e o movimento da tampa se levantando trouxe uma brisa de alívio instantâneo. Ele estava livre, fora salvo e poderia respirar novamente. Como era bom, ele me contava, acompanhar os movimentos dados pelo seu tio-avô criativo, que tinha uma oficina dentro de um quartinho, que viria a se transformar em um grande terraço que parecia mais um museu. Ali eram guardados os jogos de tabuleiro e brinquedos de todas as crianças da família, tudo em caixas originais em perfeito estado. Eram guardados os discos de vinil dos sambas enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Seu hobby era colocá-los para tocar nos almoços de domingo em família, sempre acompanhado da sua tulipa de cerveja gelada, que ele até oferecia às crianças com o inocente. "Dá uma brincadinha de passarinho aqui." Seus olhos de menino brilhavam ao chegar nesse espaço de fazeres e saberes, que para seu tio-avô era sagrado, tanto que o acesso às suas ferramentas, às coleções de carros em miniatura e a todas as revistas Playboy eram restritas. O único acesso que não se restringia era o olhar daquele menino para tudo que seu tio-avô fazia e criava. As maquetes de um escritório de arquitetura, de uma oficina mecânica, tudo usando materiais de descarte ou de alguma máquina que ele desmontava e guardava todas as pecinhas. Tá aí a resposta. Desde criança, nessas vivências, ele sempre foi estimulado a ser um criativo. Me perguntou se existia essa relação de DNA, se estaria no sangue da família. Será que essa relação é real? Só hoje, depois de muitos anos, ele começou a investigar. Somente hoje, após toda uma geração não estar mais entre nós encarnados.
Tudo o que resta são lembranças e sentimentos. E o terraço ainda está lá, com todas as coisas do seu tio-avô, do jeito que ele deixou antes de sua partida. Seu maior desejo é mergulhar profundamente dentro do alto daquele terraço, se esquivando das teias de aranha que foram tecidas com o tempo, levantando a poeira acumulada, mesmo sabendo das crises alérgicas que poderão se manifestar. O que será que ele achará dentro das caixas de madeira, prateleiras, armários e estantes metálicas? Existirá algum segredo, algum sinal, alguma resposta para as perguntas que ele tenta responder sobre si mesmo? Ele ainda não sabe, assim como todas as incertezas que o amanhã nos reserva. Mas sua intuição e sensibilidade o movem para a cura dessa ansiedade que o domina diariamente, paralisando cada músculo do seu corpo. E assim, um dia de cada vez, ele se redescobre e se permite a viver genuinamente.